Olá pessoal, tudo na paz? Então eu quero me apresentar aqui, eu sou o Sandro Tandler, eu sou luthier, eu moro aqui no sul do Brasil, no Paraná, né? Sul do Paraná, norte de Santa Catarina. É uma região aqui do sul onde a gente constrói os instrumentos. O pessoal que acompanha meu trabalho aí, eu agradeço, né? Vocês têm curtido, têm gostado do nosso trabalho, a todos os clientes, né, que têm confiado no nosso trabalho. É um trabalho difícil, é um trabalho duro, né? Simplesmente não é montar um violão, né? Sair montando o violão. Aqui a gente é um trabalho bem árduo porque é desde o começo. Então a gente pega uma madeira que é uma madeira bruta, né? Tem muitas madeiras que eu trabalho, vou falar um pouco desse violão também, das madeiras que eu usei, mas geralmente a gente trabalha com laterais e fundo, a maioria madeira de lei, né? Tem aqui na região a embuia, tem a canjarana, né? Então a gente trabalha aí, tem também um pouco de sassafrasa, é bem raro, difícil para conseguir, por exemplo, uma lateral e fundo, mas geralmente é usado na escala, né, com a madeira mais dura, mais densa. Tem também o caingá, né, que é as madeiras aqui do sul. Então a minha proposta de violão, pessoal, é entrar com violão com as madeiras do sul, né? Então a gente tem alguns modelos, né? E tem modelos que eu não abro muito. Às vezes o pessoal quer um modelo específico, baseado em Taylor, Martin. A gente abre um pouquinho, mas eu sempre trago para minha construção, né? Porque eu trabalho com madeiras diferentes, né? Madeiras exóticas, as madeiras, a grande maioria, então, não é nativa da minha região, né? A única madeira nativa nossa aqui mesmo é a embuia e o pinharaucária e a canjarana, né? Então essas três madeiras eu creio que são nativas daqui, mas outras madeiras são madeiras climatizadas, madeiras que são madeiras que vieram de outra localidade, né? Madeiras exóticas. Geralmente se veio essa madeira para cá depois da guerra, né? Então eu uso principalmente as madeiras daqui, não é madeira de reflorestamento, né? A madeira de reflorestamento, você, por exemplo, uma madeira europeia, né? Que muitos falam, o abeto alemão, o cedro canadense, o Sitka spruce, são a maioria madeiras de reflorestamento. Então você consegue um padrão, né? Você consegue um padrão nelas de tonalidade, é um padrão de estética principalmente, né? De veio radial, no corte radial você consegue um padrão, né? De mercado. Não significa que esse padrão de mercado vai ser o melhor, né? Mas o mercado se acostumou com isso. Então você vai ver nos violões, a maioria por aí, a pessoa fala em cedro canadense, abeto alemão, o Sitka spruce, então, e outras madeiras aí que o pessoal é acostumado. Porém, aqui você vai, né, nos violões Tandler, você raramente, praticamente zero, você vai ver um violão de pinho alemão, por exemplo, né, importado. Por quê? Porque o meu foco, o foco dos violões Tandler são focar nas madeiras brasileiras, né? Então a gente foca nas madeiras brasileiras e da minha região. Eu moro numa região aqui onde é muito difícil construir violão. Por quê? Porque o clima é muito louco. Então assim, última semana no domingo fez tempo bom, na segunda choveu, na terça-feira fez um tempinho nublado, na quarta-feira choveu, entendeu? Daí na quinta-feira já abriu o tempo, na sexta choveu, no sábado dá aquela melhoradinha, fica nublado, no domingo dá um sol, coisa mais linda, na segunda-feira chuva, terça-feira chuva, quarta-feira chuva. Então assim, é difícil, é um clima muito difícil. Esse clima favorece o quê? Favorece o crescimento das madeiras, porque é um clima frio e úmido, então a madeira não desenvolve muito, né? A madeira geralmente desenvolve em climas onde tem mais calor, onde ela pode se desenvolver. Então, aqui no sul, a gente não tem um padrão de madeira. Por exemplo, você vai ver no tampo do instrumento meu, você vai ver uma madeira, que nem um exemplo aqui, ó. Você vai ver uma madeira um pouco, eu corto sempre o radial, mas você vai ver uns radiais bem juntinhos, né? Que é a parte que, então você não tem um padrão. Por exemplo, você pega um pinho alemão, você tem um padrão brancal assim dele e marronzinho até o fim. Por quê? Porque ele é uma madeira de reflorestamento, tem um tempo certo que eles cortam aquela árvore para ela poder dar a grossura certa, né? E para ela não passar dessa idade e também não muito nova, para ela não dar os veios meio afastado. Então, tem um tempo certo que é cortado essa madeira para essa madeira poder produzir, né? E dar um padrão de mercado.
não significa que esse padrão de mercado seja o melhor, né? Eu já peguei vários violões, já vi, já reformei, já troquei tampo de vários violões de abeto alemão, de Sitka Spruce, cedro canadense, que eles não entregam uma sonoridade 100%. Você vai falar assim, mas por que a construção? Nem tanto a construção, manda muito a construção também, mas por causa desse padrão. Então, esse padrão, ele não é uma madeira, por exemplo, velha. É uma madeira que tem um tempo certo para ser cortada para poder dar aquele padrão. Se passar disso, ele fica que nem esse aqui, ó, né? Você tem um padrão no brancalzinho e depois ele já entrou no período de o que? Solidificação da madeira, de resinamento da madeira, que é a parte do cerne que falam, né? A madeira de lei, vamos dizer assim. Então, assim, esse aqui contém madeira de lei, não é tão dura igual a madeira de lei. Isso aqui é um abeto, mas ele já manchou, né? Ó, pode ver, ele manchou. Aqui, se a gente reparar bem de pertinho, a gente tem 38, 37 fios por polegada nessa região aqui. E aqui o padrão, 25 a 28 fios por polegada, o padrão de um abeto alemão. Então, assim, aqui no sul, o que favorece o clima úmido e seco e frio? Favorece o seguinte, favorece o crescimento da madeira, que não cresce rápido. Então uma madeira dessa idade aqui, provavelmente tem mais de 100 anos, né? De 80 a 100 anos. Por que eu falo isso? Porque veio depois da Primeira Guerra Mundial, com os imigrantes europeus que vieram para cá. Esse aqui é um cipreste, né? Eu não sei determinar de qual região europeia esse cipreste. Tem uns vídeos no canal e no YouTube, no perfil e no site, tem umas madeiras um pouquinho mais clarinha, manchadinha assim, que é o cipreste mais claro que eu falo, o cipreste branco. Esse cipreste mais clarinho é o lusitano. Esse a gente conseguiu identificar como cipreste lusitano, né? É o português. Provavelmente esse aqui é europeu, né? Que veio com os europeus. Aqui na minha região tem o pinheiro alemão também, que é o pinho alemão, né? Que é o abeto alemão que falo. Abeto é a classificação dos pinhos, né? Mas no mercado sempre se obedece um abeto. É o abeto paranaense, o abeto alemão. Esse aqui eu chamo de cipreste escuro porque eu não tenho a classificação dele, né? Até hoje eu ainda não achei mais ou menos de qual região da Europa ele veio. Mas vieram os poloneses, né? Nessa região, os ucranianos, os alemães, né? Os italianos vieram para essa região e com certeza foi eles que trouxeram essas árvores. Então, 1920, então cerca de 100 anos, 80 a 100 anos, tranquilo, uma madeira dessa aqui. Uma madeira dessa aqui, ela já passou pelo tempo daquele padrão que ela poderia oferecer e já manchou, ela já envelheceu com o tempo. Isso favorece o que? Favorece principalmente o timbre, a sonoridade, né? Então, falando um pouco específico desse violão, pessoal, então esse violão aqui, ele tem laterais e fundo de embuia, tá? Embuia radial, né? Uma embuia bem velha. E o tampo cipreste escuro, né? Que eu falo que esse cipreste escuro devido ele ser mais escuro que o outro cipreste. A árvore é bem semelhante, as folhas são semelhantes, só que esse é mais escuro. Tem a parte mais brancalzinha e tem a parte solidificada, né? Que é a parte das resinas mais condensadas. Então, escala e cavalete em pau-ferro, né? Então, esse pau-ferro aqui é um pau-ferro especial também. Braço em cedro do sul. Embuia. Geralmente uma embuia dessa aqui é acima de 200, 300 anos, né? Ou até mais. Por quê? Porque a gente, aqui do sul, a gente sabe mais ou menos o quanto tempo que demora para crescer uma embuia, uma árvore. Então, se você pegar e ver a quantidade de tempo, você vai 50 anos dar uma embuia, sei lá, com 20 centímetros de grossura. Uma embuia dessa aqui com 80, 1 metro de grossura, você pode multiplicar isso por 10, né? Então, por 8, 400, 300, 400 anos uma embuia dessa, no mínimo, né? A embuia foi cortada, né? Há cerca de 40, 50 anos atrás, sobrou o aproveitamento lá. A gente compra o toco, tem embuia que a gente desenterra e aí a gente aproveita e faz o instrumento. O cipreste cerca de 80 a 100 anos, né? Eu calculo a idade dessa madeira aqui. Então, qual que é a vantagem disso? É uma sonoridade diferente, né, pessoal? Não é uma madeira de reflorestamento. Não desmerecendo madeira de reflorestamento. Mas ela não tem a idade necessária para ter um timbre mais encorpado e um timbre... A gente vê muitos luthiers fabricando violões por aí
E o que a gente vê são violões que não tem corpo de grave, entendeu? Principalmente os violões de fábrica, né? Eles são violões que o grave praticamente não tem. Então, construção manda muito, tá? Manda bastante, mas a característica da madeira não favorece isso. Então, pessoal, é mais ou menos isso, né, que a gente faz. Eu que corto essas madeiras do zero, a gente prepara, trabalha. Isso dá um pouco de trabalho, né? Um trabalho um pouco maior, só que dá depois um resultado muito gratificante, né? Você compra um instrumento Tandler, você vai ter um instrumento de uma madeira velha, uma madeira que a gente trabalha, uma madeira que eu corto desde o zero. Então isso é muito legal, né? Então tá aí, né? Corda LX012, os traços de jumbo da Gotô, tarraxas Geiger com trave eu gosto bastante, tensor em aço inox no meio, tem barra estabilizadora, braço inteiriço, né? O cavalete, eu procuro geralmente usar esse cavalete, a corda entrando por aqui para não ter problema de empenamento de tampo, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver um pouco da característica do som desse violão aí, tá? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho aqui do sustain, né? Quanto que um violão desse oferece de sustain? Vamos ver aqui num Lá maior aqui, ó. Vai soando. Não vou encostar na caixa, vou deixar suando. Muito bom o sustain, né? Um sustain bem grande. Vamos ver a parte do grave aqui. Bem cheio em todas as notas. A voz da madeira, o timbre é muito bom e a gente deixa um timbre bem aberto, né? Bem gostoso. É um violão, um verdadeiro canhão de violão, né? Sonoridade sempre quente, sempre. Quem entende um pouco de violão, de madeira, sabe, quanto mais velho uma madeira, mais som, né? Independente se está feito num violão ou numa árvore. Quanto mais velha, mais timbre ela tem. Por isso que tem som esses violões que a gente fabrica. Porque são madeiras velhas. Eu nem pego madeira verde. Às vezes o pessoal vem oferecer, eu nem pego. Uma que o IBAMA não libera para a gente fazer. E duas que não tem sonoridade ainda, né? Vai ter que ficar muitos anos para poder dar um timbre assim. Um dedilhado. Vamos fazer uma basezinha simples aí. E nem tô descendo a mão, pessoal. Olha aqui, ó.
afinação a gente acerta individual, né, de todos eles. Então tem que fechar as oitavas. Em cima, né? Isso aí é acertado antes, então tem que ficar perfeito, né? A afinação tem que ser a regulagem 0,12 Elixir 2 milímetros, 2.2, 2 milímetros na 12ª casa. Esse é um padrão que a gente tem conseguido, 2, 2,5. Então aqui tá com 2 milímetros está esse violão aqui, então tá uma regulagem baixa, sem prejudicar o timbre. Vem um pouco de metal, né, C? Com 2,5 mm, 3 mm já vem mais som e não vem tanto metal, né? Mas aqui tá um timbrão. Timbre quente em todas as notas, pessoal. Rastilho de osso, né? Como eu falei, a ferragem, corda, traste, captação e tarraxa de fora, e a gente coloca de qualidade. O resto é fabricado na loteria, né? Tensor, nut, rastilho e o violão inteiro, né? Do zero, a gente faz aqui todo esse trabalho aí, tá bom, pessoal? Eu terminando outros trabalhos aí, a gente vai fazer reviews de outros violões com outras madeiras, né? Outros modelos também, eu vou falando para vocês aí. E a gente vai falando um pouco mais sobre construção, sobre as madeiras do sul. A gente pode falar um pouquinho mais profundo aí para você estar acompanhando o nosso trabalho, né? E vamos, quando a gente for cortar umas madeiras aí, a gente vai explicar a madeira, né? A gente tem uma canjarana comprada e eu preciso ir tirar ela lá, a gente vai filmar lá onde está o toco, a altura do toco e o que restou, né? No meio do mato, lá enterrado umas partes da raiz dela, a gente vai tentar desenterrar. E vai ser bem legal, a gente vai colocando os vídeos aí, o pessoal vai acompanhando nosso trabalho, tá bom? Pessoal, fiquem na paz. Eu vou fazer mais uma brincadeirinha aqui, que esse violão tem uma sonoridade incrível, né? Incrível mesmo. E eu tô à disposição, pessoal, para qualquer dúvida aí, né? E o pessoal que tá indeciso aí, ó, umas madeiras excelentes para instrumento aí, a gente ainda tem em estoque, tá bom? Um abraço e fique com Deus aí.